dia santo. Santo dia. Que bom com vocês, mais um Consagra-te TV. Que o Rei se encante com vossa beleza de infância. O tema de hoje será sobre a infância. Esse tema de infância foi escrito por um jovem de 10 a 12 anos, Mateus José da Costa Silva, membro auxiliar, criança auxiliar da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, assistido pela sua mãe, Sheila da Costa Azevedo Silva. Então ele escreveu no artigo que o Rei se encante com vossa beleza de juventude, que nós vamos discutir neste programa sobre a infância. A juventude foi a semana passada, então esta semana é sobre a infância. Então a infância é uma fase da vida humana que compreende um período ali de até os 12 anos. Até os 12 anos a gente ainda pode colocar ali como na infância, mas essa etapa é uma etapa muito importante da vida. É na infância que tudo que se vê se capta, se pega, se aprende. É na infância que todo o conhecimento é formado, todo o aprendizado, a construção da personalidade, do pensamento, os valores. É uma época muito importante a se trabalhar, sem desprezar os outros estágios da vida. Mas nessa fase da infância, todo cuidado devemos ter, pois é nessa fase que o cérebro começa a registrar tudo e guardar. Então, como Maria Santíssima, que guardava tudo no coração, com certeza Nossa Senhora teve uma grande infância, daí ela ter sido a grande mulher. Então veja só, defender a infância, uma infância digna, uma infância saudável, é um dever, é um compromisso de todos, de todo ser humano, principalmente dos pais e dos responsáveis. Então defender a infância é uma obrigação que nós temos, mas infelizmente muitos adultos não respeitam a infância, não respeitam esse período da infância das crianças, né, e não protegem os pequeninos, submetendo-os a situações de humilhação, de perseguição, de maus tratos, de negligência, de omissão. Precisamos ter um cuidado muito especial com os nossos pequeninos. No Brasil, a cada dia, segundo o Disque Denúncia, a cada hora, 5 queixas de maus tratos a meninos ou a meninas registrados no Brasil. Em torno de mais de 120 casos por dia, em média. E claro, isso não é a verdade, porque como esses maltratos são feitos normalmente por pais, por familiares, pessoas íntimas da família, normalmente isso não é denunciado. Isso é um problema sério, os maus tratos às crianças. A cada hora, 5 crianças oficialmente são maltratadas neste país. Então, devemos ter muito cuidado, muito zelo. E existem instrumentos legais de fiscalização, de proteção para essas crianças. Então, Mara, quais são os instrumentos legais que existem hoje para proteção dessas crianças? Nós temos alguns a recomendar aqui para vocês, mas uma coisa que tem que ser bem entendida. Agressão é uma coisa, tá certo? E educação é outra. Então, não é porque agora os pais vão deixar de corrigir seus filhos. Agora que vai ser aprovada a lei da palmada, né? Então, com a lei da palmada, ninguém pode nem tocar mais. Não, graças a Deus eu levei algumas palmadas e essas palmadas muito me ensinaram, muito me firmaram, muito me formaram. Lógico, na vida nós temos que buscar o equilíbrio. O que nós estamos falando aqui é justamente quando existe essa falta de equilíbrio, quando falta esse ajuste, onde a ira possui a pessoa e a pessoa está mais querendo descontar suas emoções do que, na verdade, corrigir, na verdade, educar. Então, nós podemos recorrer a alguns órgãos, né? Nós temos também justamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai muito estabelecer, nos formar, nos orientar de como é que nós devemos agir. Existem leis como a Lei das Diretrizes de Base da Educação, onde vai mostrar quais são os direitos humanos. E aí nós vamos encontrar em crise, porque quando a gente vê os direitos humanos, então a gente começa a perceber, César, que muitas vezes a agressão que é feita às crianças é porque, na verdade, não se tem acesso, a sociedade não dá acesso a que as crianças tenham os direitos que elas são cabíveis, que são possíveis a ela.
Nós temos também a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU vai poder também dar toda uma assistência, toda uma ajuda, né? Os mais diversos conselhos tutelares que os pais, as próprias crianças também podem buscar orientação de como melhor fazer. Quando você falava, César, sobre os maus tratos, nós temos uma preocupação. Veja só, meu irmão, nós não estamos aqui, tá certo, para justificar as agressões, mas nós estamos para partilhar as agressões com vocês. Existe sim os abusos, existe sim as agressões físicas, e aí a gente pode dizer o beliscão, a tapa, o empurrão. Isso é agressão, é fora do... Mas educar, formar, eu acredito que é colocar limites. Exato. Colocar limites, porque se você não coloca limites, vai ficar um jovem, um adulto sem limites. Afinal de contas, ninguém nunca brecou, ninguém nunca deu um limite. Às vezes o limite foi uma palmada, foi um castigo, foi uma repreensão, um grito. Eu levei muitos também, levei muitos gritos, apanhei, mas tenho muito amor, muito carinho pelo meu pai, muito respeito por ele, e não tenho nenhum trauma de outro mundo. Mas eu acho importante os limites. Nós que trabalhamos com jovens, né, Mara? Às vezes a gente encontra jovens sem limites, né? Fruto de quê? De uma educação desajustada, tá certo? Então, por exemplo, essas agressões físicas, essas bater, não é? Muitas vezes vem dos pais, mas às vezes vem das pessoas, dos cuidadores, das babás, das pessoas que ficam. E às vezes, como a gente vê os casos, porque as câmeras, né, filmaram e mostraram. Né? Mas esses abusos também, meu irmão, eles podem ser abusos emocionais. Às vezes as pessoas não estão nem batendo, mas cria e desperta naquela criança, naquela jovem, muitas vezes também, um temor tão grande, um medo tão grande, né? Como nós temos casos, às vezes os pais levam a criança para o escuro e ela tem medo do escuro. Por quê? Porque houve um abuso psicológico, houve um abuso emocional. Como aquela criança foi tratada com medo do bicho, com medo disso, com medo daquilo, fruto de uma educação. E é verdade, existem vários abusos, inclusive abusos sexuais mesmo, das pessoas ficarem manipulando as crianças, as pessoas abusarem, abuso sexual. Mas existe também as negligências, tá certo? Tem negligências que o pai não dá educação para os seus filhos, não dá estudo, não dá saúde, não dá vestimentos. Mas, meus amores, o nosso sistema político também não ajuda. Muitas vezes, o que é que nós temos? Como é que um pai que vê sua criança doente e esse pai muitas vezes leva para o hospital. Quando chega no hospital não existe assistência. Então nós temos que entender que as crianças, elas são abusadas, existem negligências a elas, mas muitas vezes é inerente à vontade do pai. Às vezes o pai até queria resolver. Lógico, também existe aquelas situações que o pai acha muito mais prático que seu filho não vai estudar porque ele vai trabalhar para o pai. Então tem as mais variadas formas. Mas nós temos que estar bem atento àquilo que nós devemos e àquilo que nós podemos proporcionar. É como se cada um tivesse que assumir o seu papel, né? Uhum. Cada um assumiu o seu papel, inclusive o governo e o Estado. Não faltam órgãos de defesa para as crianças, falta funcionar. Muitas vezes nós temos, é muito difícil falar isso na televisão, mas até medo de recomendar um conselho tutelar ou alguma outra situação, se não vai dar o segmento, acompanhar e resolver. Então, denunciar só para assanhar uma situação, claro, temos que denunciar os abusos, porque tudo isso vai no programa de hoje, que é influenciar a beleza da infância, porque essas coisas todas vão manchar, enfeiar, macular a beleza desse período tão bonito que é a infância. Então, devemos, cada um, promover esse amor, esse afeto, estar perto, estar educando, estar acarinhando, formando, sendo modelo para os seus filhos. E uma coisa assim, importantíssima, meu amor. Se os pais não têm uma base espiritual, se os pais não têm uma religião, se os pais não têm Deus, mesmo que você denuncie um agressor, mas como depois da agressão, como é que ele vai voltar a agir se não for trabalhar a dificuldade dos pais? Então nós temos que ter um pensamento e um acompanhamento também para essas pessoas. Não é porque o agressor foi ruim que ele não mereça assistência. Se você não tentar corrigir essa situação, se você não mostrar um trabalho para essa situação, a situação mais cedo ou mais tarde vai voltar a ser a mesma.
Então temos que cuidar disso. Quando a gente vê se falar hoje do novo modelo de família, né? O novo modelo de família, ele é muito complexo, mas é a realidade que nós temos hoje. Mas quantas crianças já com distúrbios de comportamento, com distúrbios de afetividade, com distúrbios de inserção social, com dificuldades mesmo, né? E a família está ali, é a família de hoje. São crianças que não sabem conversar. Elas passam o dia nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. Elas sabem se comunicar pela internet, pela web, mas não sabem conversar pessoalmente. São crianças que não sabem dizer com licença, obrigado, nem por favor. São crianças que falam sem olhar no olho. É isso. Então, o encantar a Deus com a infância é algo que nós, adultos, temos uma responsabilidade de formar os nossos. Só reclamar não adianta, né? Mas cada um fazer a sua parte. E a educação, tá certo? Ela tem que ser envolvida e preenchida pelo amor. Porque existe muita ira, porque existe muita grosseria, porque nas famílias hoje falta afetividade. Falta aquele momento que o pai pega seu filho, abraça, envolve, dá cheiro, abençoa. Falta aquele momento que o filho busca o pai para querer o colo, querer o carinho, querer a proteção. Então que possamos cada vez mais fazer com que as nossas famílias se tornem a família de Nazaré. A família de Nazaré é uma coisa importante, né? Que bom, né? Que Jesus ele veio numa família. Deus Pai quis que Jesus nascesse numa família sadia, na família com São José, com a Virgem Maria, com Nossa Senhora, cuidando de Jesus, de cada detalhe da sua infância, ensinando desde a forma de falar, de andar, de vestir, todos os cuidados que Jesus, mesmo sendo Deus, precisava ter recebido para ser bem formado como um ser humano. Afinal de contas, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então, Mara, nas Escrituras, o que é que nós podemos aprender com as crianças nas Escrituras? O que é que as Escrituras e a Igreja, o Magistério, nos diz a respeito desta fase da criança? É bem interessante. Antes mesmo de responder, César, partilhar com você de casa, né, que nos assiste, nós temos uma devoção, a Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus tem uma devoção especial a Jesus menino, a Jesus criança, porque é nessa fase que nós conseguimos compreender, nessa fase de Jesus que nós conseguimos compreender o amor que ele tem à Santíssima Virgem. Jesus, que tudo era, que tudo tinha, que tudo é, ele quis se fazer pequeno e ele quis precisar da Virgem Maria. Diferente de algumas pessoas que dizem e imaginam a Virgem Maria como uma mulher qualquer, uma mulher descartável, como se Jesus tivesse usado e tivesse depois desprezado Nossa Senhora. Não. As Escrituras nos falam, nos traz. Jesus, ele quis da Virgem Maria no seu nascimento e ele passou a vida inteira. Jesus, com 30 anos, foi que teve o envolvimento com os apóstolos, mas ele permaneceu toda a vida com a Virgem Maria. E nós podemos muito nos encher da graça do Evangelho de São Lucas. Não é? Ele vai nos mostrar a passagem de Jesus menino. Houve uma cena, houve uma passagem, houve um dia que Jesus estava pregando, não era para os coleguinhas, não. Jesus estava pregando para os doutores e doutores da lei. Mas aí a Virgem Maria e São José chega. E a palavra é bem clara, não é? Que Jesus, ele tinha a opção de continuar com aqueles que ele estava, mas a escolha de Jesus foi fazer o quê? Foi fazer com que voltasse para casa. Ele quis voltar para casa. Ele quis ser obediente à Virgem Maria. E mais, diz a palavra que ele cresceu em estatura e em graça. Então nós temos vários momentos que a gente pode ver Jesus criança. E quando você fala, o que é que fala mais o catecismo, a igreja sobre as crianças? Nosso Senhor, que constitui a igreja é formada de sacramentos, 7 sacramentos. E a gente pode ver, César, que justamente os 3 sacramentos são sacramentos da iniciação. Nós temos o batismo, e é feito em que idade? Normalmente, quando se é criança. No período que você está mais ou menos 8, 9 anos, você é chamado a vivenciar um outro sacramento, o sacramento da primeira comunhão. Só que é justamente antes desse novo sacramento que você vai ter uma experiência com Deus, porque você vai passar um momento na catequese. Na catequese você vai ter acesso à leitura, às Sagradas Escrituras, a compreender cada vez mais que nosso Senhor é o Redentor. E também temos o sacramento do Crisma, né? Onde você vai ser possuído pela graça do
servir a Deus. Jesus é aquele que em todos os momentos, por mais que ele gostasse de estar no meio de adultos, ele dizia: vinde a minhas criancinhas. Ele tinha o coração aberto para acolher as crianças. Foi com as crianças que recebeu e teve a graça de tantas revelações da Virgem Maria. Foi as crianças que Nosso Senhor operou milagres. Quantas crianças estavam lá padecendo e Jesus teve compaixão, teve misericórdia. Né? Ali quando ele cura a filha de Jairo, né? Ele cura aquela criança para dar alegria e ânimo para aquela família. Quando ele cura também o filho daquela mulher sírio-fenícia, aquela mulher que tinha aquela criança possuída por demônios, né? Que isso aí vai estar lá em Marcos 7, do 24 ao 30. Também lá em Marcos 9, coloca quando cura aquela criança epilética, aquela criança que tem um espírito mudo e surdo. Marcos 9, do 20 ao 27. Aquela criança que tem sintomas de epilepsia, espumava a criança e se debatia. Jesus se preocupava com aquele sofrimento da criança. Jesus sempre se preocupou com o sofrimento das crianças, mostrando no Antigo Testamento, mostrando no Novo Testamento, né, que Jesus se preocupa e se inquieta com cada criancinha que padece. Mas é interessante, sabe, César, nossa igreja, nós estamos na época que os papas estão cada vez mais propondo santidades, né, averiguando e constatando santidades, mas muitos desses santos foram crianças. E o que você pode nos ampliar nesse horizonte de santos e de crianças? Desde o ventre da tua mãe eu já te conhecia, desde o ventre da tua mãe eu já te consagrei. Aquele que é santo, ele vem com a predestinação desde criancinha para ser santo. Mas teve alguns santos que eles morreram ainda na fase de criança. E é bem interessante a gente lembrar aqui dos pastorinhos, lá da aparição de Fátima, Jacinta Marto, Francisco Marto, que com 10, 11 anos eles faleceram. A Lúcia ficou viva, né, até os 90, né? Lúcia viveu muito tempo, mas os 2 pastorinhos morreram cedo, contemplaram cedo a face do Pai, mas eram 2 crianças de muita oração. Santa Maria Gorete também, que morreu aos 11 anos de idade, preservando a sua pureza do corpo, pureza da alma. Também a venerável Ana de Guiné, que era uma criança também de 10 anos, que oferecia sua doença, seus sofrimentos a Deus para a conversão dos pecadores. Quantas experiências místicas são vividas pelas crianças. Lá na casa de retiro, tem um retiro Vinde a mim as criancinhas, promovido pela Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus. No momento de adoração, aquelas crianças diante de Jesus sacramentado, que experiência mística essas crianças vivem quando você vê elas rezando, elas adorando, elas louvando ao Senhor como adultos. Não subestime as crianças. As crianças, elas têm uma mística, uma intimidade muito grande com o Senhor. São os futuros santos, né? Mas também vamos nos lembrar aqui de São Domingos Sávio, né? São Domingos Sávio que não tinha medo. Se Jesus voltasse, ele continuaria ali fazendo o que estava fazendo, porque ele sabia que seria salvo. Né, tem aquela historinha dele, também a Beata Laura Vicunha, Santa Gema Galgani, São Geraldo Magela, São Luís Maria Griot de Montfort, nosso santo de devoção dos discípulos da Mãe de Deus, mas também a Beata Chiara Badano, né, também crianças que viveram a mística espiritual. São Luís Maria Griot de Montfort é bem interessante que ele ainda pequenino, ele rezava o terço, ele rezava o rosário. São Luís de Maria, ele com 12 anos, ele rezando diante da imagem de Nossa Senhora, quase que ele entrava em êxtase. Diziam que parecia que ele estava em transe, de tanto amor, de tanta intimidade de oração que São Luís Maria Griot de Montfort tinha com Maria Santíssima nas suas orações. Era uma confiança ilimitada naquela bondade maternal de Nossa Senhora. Nossa Senhora, sua mãezinha querida, sua boa mãe, né? Então era muito, muito místico. Eu coloco isso para vocês. Rezem com suas crianças, rezem com seus filhos. Quem sabe seus filhos tenham momentos espirituais místicos até mais fortes do que você, adulta. Você mãe, você pai, você avô. Estimule, faça o teste. Um outro ponto é que essa vivência da fé que a gente coloca, que é vivida e deve ser praticada na infância, né? O ambiente familiar é o local propício de se começar essas experiências
espirituais, de amor, de intimidade com Deus, um ambiente familiar afetuoso, um ambiente acolhedor, que exija respeito e amor à vida, isso muito vai propiciar para que essa criança seja bela e encante Deus com a sua vida de oração. Valores morais, valores éticos, mas valores cristãos. A ética sem a espiritualidade, ela fica, vamos dizer, banguela. Fica faltando alguns elementos para a beleza plena da ética e da moral. Não podemos deixar de ter os valores espirituais. Então a família é onde nós temos proteção, alegria. É aí a fábrica de fazer os novos santos. Então, Mara, a consagração à Nossa Senhora, ela poderia ser vivida pelas crianças, ela pode ser vivida ainda na infância. Como é que se pode fazer isso na infância, num amor maior, a consagração à Santíssima Virgem? Olha, nosso referencial é Cristo, tá certo? A gente, quando você pergunta, pode ou não pode, vamos perceber. Cristo pôde, Cristo quis, Jesus foi quem quis se entregar à Virgem Maria. Consagração, meu irmão, significa entrega. Então, quando foi que Jesus se entregou à Virgem Maria? Quando ele tinha 33 anos? Não! Ele se entregou à Virgem Maria desde pequenininho. Ele quis fazer-se parte, ele quis estar entregue inteiramente à Virgem Maria. Por isso, ele se encarnou, tá certo? E se ele se encarnou, então ele é o modelo para nós. Nós também podemos nos entregar. Veja, a consagração, o dar-se, uma criança quando quer se entregar à Virgem Maria, quando ela sente essa necessidade de chegar mais próximo de Deus e ela escolhe esse caminho da Virgem Maria, essa criança, nós temos que entender que ela será muito mais protegido, muito mais envolvido. Uma vez eu tive um sonho e Nosso Senhor dizia assim, que muitas vezes os adultos se tornam o que são. Por quê? Porque quando eram crianças, elas tinham um amor a Jesus, elas tinham um amor à Virgem Maria e de repente aquele amor foi arrancado, foi tirado. Então veja só, se você quer ser uma criança e que você queira embelezar o Rei, queira embelezar a Deus, se você olha para a Virgem Maria e entende que a humildade dela deve ser a sua humildade, aí você pode perguntar, mas criança pode ser humilde? Pode. Criança pode ser humilde. Criança pode ser doce. Criança pode ser de oração. Quantas crianças? Aliás, na verdade, elas são, mas ao longo elas perdem essas características. Exatamente. Aí a necessidade da consagração. Quando você se entrega para a Virgem Maria também se entrega para você. Você é mãe, você é pai? Então imagine seu filho se entregando à Virgem Maria. Que coisa bela. Mas veja que assistência. A Virgem Maria pode dar toda uma assistência materna. A Virgem Maria pode estar com o seu filho quando você não está. A Virgem Maria pode trazer os anjos e que todos os anjos estejam envolvendo o seu filho e não sendo aquilo que você pode conceder a ele, você compreende? Então, lógico, a consagração pelo método Monfortino pode ser realizada por crianças? Pode. O que nos é orientado? Se você vai buscar uma consagração monfortina, a metodologia de Montfort, você tem que ter alguns pré-requisitos, como, por exemplo, você já tem que ter feito sua primeira comunhão, sua primeira Eucaristia, para que você possa fazer parte e o ato de consagração, né, César? Nós nos inquietávamos muito, algum tempo atrás, sobre a consagração a Nossa Senhora feita por crianças. Daí fizemos um curso com um senhor francês, padre, chamado François-Marie Letel. O padre François, ele foi o postulador para o doutoramento de São Luís de Montfort como doutor da Igreja e de Santa Teresinha de Lisieux também. E o que é que ele nos orientou? Que todas as crianças que desde tivessem o sacramento da primeira Eucaristia e estivessem com seus pais acompanhando, fomentando, estimulando e fortalecendo o seu caminho espiritual na consagração, estas crianças poderiam ser consagradas a Nossa Senhora, de uma forma litúrgica, inclusive. Então, a Arca de Maria produziu um livro de consagração de crianças. Mas nós, discípulos da Mãe de Deus, nós adaptamos uma metodologia nossa de preparação para crianças. Nós tivemos uma experiência ali na casa de retiro dos discípulos da Mãe de Deus, prepararmos uma turma que ia de 11 até... Que diferença de crianças a adolescentes. É isso que eu ia falar agora. Alguns de 11, 12, 13, alguns 14. Na transição, né? Na final da infância, início da adolescência, mas estamos com
em torno de 5 meses que essas crianças se consagraram a Nossa Senhora. Mas aí a diferença, como essas crianças modificaram. A parte comportamental, a parte espiritual, a parte de entrega, O a parte serviço. afetividade, o Afetividade. serviço. Né? Então, a consagração faz um bem muito Preserva, grande. né? Então vamos dizer que para alguns a consagração vem de uma forma preservativa. A consagração dessas crianças preserva-as do inimigo. Agora, claro, você que está me ouvindo pode se perguntar, mas como eu vou fazer a preparação da minha criança a Nossa Senhora? Primeiro, eu acredito que você que está me ouvindo tenha que se preparar também, porque a gente só dá o que tem. Então você tem que estar preparado, consagrado, empenhado nisso, para também apresentar tudo isso ao seu filho, como modelo, inclusive, de consagração, porque o primeiro modelo de consagrado são os pais, Sim. são aqueles que convivem no E dia a como dia. se diz, se seu filho é consagrado, até mesmo acontece isso depois da primeira Eucaristia. Precisa dos pais, porque se você não os levar para a Santa Missa, como é que ele vai chegar lá? Então é super importante a participação dos pais nesse Até crescimento. uma historinha para contar, né, dos sacramentos que recebem da infância, que é o batismo, a primeira Eucaristia e o crisma. Tinha um padre numa igreja assim distante, que a igreja dele estava cheia de morcego. E alguém chegou para o padre muito preocupado: padre, o que é que a gente pode fazer? Tem tantos morcegos na igreja. Aí a catequista chegou para o padre e disse: padre, eu sei a solução. A gente crisma eles que eles desaparecem, igual os meninos da catequese. Olha só. Olha que loucura. Quer dizer o quê? Só crismar e não dar o seguimento, vai embora as crianças e vai embora os morcegos se a gente os crismar. Mas na verdade isso aí é uma culpa nossa, de crismarmos e soltarmos. Ao contrário, após cada sacramento, após cada estágio, primeira Eucaristia, crisma, consagração a Nossa Senhora, é compromisso dos pais, dos formadores, dos familiares, de estimularem essas crianças a continuarem crescendo na fé, tendo uma vida ascética a caminho de Deus, para que o rei possa se encantar com a beleza dessas crianças. Então, Mara, o que mais temos a dizer para este povo? Mãe, pai, tio, vô, não sei quem você é, clama pelo Espírito Santo. Clama para que esse Espírito Santo possa te dar a unção de você saber ser mãe, de você ser um profissional, de você ser um estudante. Hoje na vida nós temos tantas atitudes, tantas atividades a cumprir, que se não for com a força do alto não vamos dar conta. E aí vamos ser possuídos por alguns sentimentos de agonia, de ira, de raiva. E isso não vai fazer bem para a educação dos nossos filhos. Então clama o Espírito Santo, se entrega à Virgem Maria. Pede para que ela possa a te ajudar na educação dos teus. É isso. Então, vinde a mim as criancinhas, que o rei se encantará com vossa beleza. Né? Então, um beijo para todos que nos assistem. Consagra-te.